Olá, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre as bombas de duplo diafragma operadas a ar, mais conhecida como bombas pneumáticas. Mas antes da gente começar, gostaria de te convidar a curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo LinkedIn e também se inscrever no nosso canal caso você ainda não seja inscrito. E também, se você gosta do nosso trabalho e quer nos ajudar, você pode nos ajudar se tornando membro do nosso canal. Como membro colaborador, valor bem simbólico, você além de nos ajudar também tem acesso a alguns vídeos exclusivos e também a alguns materiais que nós possuímos. Bom, fica aí então o convite. Sem mais delongas, vamos então ao tema do nosso vídeo de hoje, né? E a gente, no vídeo anterior, nós falávamos sobre o que é a bomba, então nós mostramos essas três imagens. Essas são bombas da marca Wilden, que é bastante conhecida aqui no Brasil, acho que é a mais difundida. Não tem nenhuma propaganda aqui, porque é a mais conhecida, por isso que eu peguei, né? E também, né, para mostrar de onde que veio essas imagens aí. É, a gente apresentou também no vídeo anterior, né, o princípio de funcionamento, a gente explicou esse princípio de funcionamento, e aqui, né, duplo diafragma, porque cada, né, componente branquinho desse aqui é um diafragma, e essa bomba tem como energia o ar comprimido, né? Então você, ao invés de usar energia elétrica, você usa a energia do ar comprimido, né? Por que que eu estou destacando isso? Porque essa é a informação mais relevante com relação a bomba operar ou não operar direito. Às vezes acontece, né, quando eu trabalhava com esse tipo de bomba na manutenção, o pessoal questionava que a bomba não funcionava direito, e aí quando a gente ia ver, a pessoa comprou a bomba para uma finalidade e usava para outra. Ou ela não mantinha as características que deveriam ser mantidas do ar comprimido, né? Então, quando a gente fala que o ar comprimido vai ser a energia, eu vou ter que trabalhar com esse ar numa determinada pressão e numa determinada vazão, né? Então, se esses dois parâmetros não forem atendidos, a bomba não vai operar da maneira que deveria, né? Esse é o ponto chave disso aí. Inclusive, eu vou deixar aqui, né? Vou deixar aqui o link aparecendo aqui, o link para o primeiro vídeo, caso você tenha perdido, né? Lá a gente faz toda a explicação e agora a gente vai falar propriamente dito dessa curva característica. O que é a curva característica? Bom, curva característica de qualquer equipamento é a curva que, como o próprio nome, caracteriza o meu equipamento. Significa o quê? Significa que eu vou identificar como aquele equipamento trabalha. Então, se eu tenho uma determinada situação que eu não consigo localizar no meu diagrama, nessa curva chamada curva característica, significa o quê? Que a bomba não está adequada para a minha aplicação. Ela não vai funcionar. Esse é o ponto principal. Não funciona. Por que não funciona? Porque ela é para trabalhar numa condição e você está querendo que ela trabalhe em outra condição. E como é que eu sei disso? Olhando para a curva característica. Como eu estava falando, a gente tem, né, a bomba operada a ar, você precisa de ter as características do ar. Então, este gráfico, essa curva, ela vai nos dar essas informações. O ar consumido, quanto de ar que eu preciso fornecer, né? Isso vai aparecer aqui, você precisa saber. Por que você precisa saber? Para saber se você tem compressor, né? Inclusive, eu tenho o curso Especificação de Compressores que busca responder a essas perguntas. Qual é o compressor que eu tenho que ter? Digamos que você tenha 10 bombas, né, dessa pneumática. Qual é o compressor que você precisa ter para que essas bombas funcionem adequadamente, todas ao mesmo tempo? Então, você vai precisar ter um compressor de um determinado tamanho. No curso, a gente responde essas perguntas. Como você calcular esse compressor para atender a sua necessidade? Bom, vou deixar aqui também, né, eu vou destacar aqui também essas unidades. Veja que tem aqui SCFM e tem NM3/H. O que significa isso? Esta aqui, CFM, é Cold Feet Meters, que seria pés cúbicos por minuto. E esse S vem de Standard. Então, é Standard Cubic Feet Meters, ou
pés cúbicos por minuto padrão. E nesse outro aqui, NM3 por H é normal metro cúbico por hora. O que significa essas duas letrinhas, a S e o N? Significa que eu tenho ar no estado padrão. E o que é isso, estado padrão? Ele vai estar numa pressão padrão e numa temperatura padrão. Se tiver diferente disso, ele não está nessa condição. E por que isso é importante? Isso é importante porque quando você pega o ar nesse volume e você comprime o ar, você, né, muda o volume desse tamanho para um volume menor. Se você faz isso, o que acontece? Esse volume é bem menor, quando você comprime, ele é bem menor do que o volumão. Então, se você vai informar um determinado volume, você tem que informar em que pressão você está trabalhando. Então, nesse gráfico, ele fornece a pressão e fala, olha, nas condições normais. Nesse caso, seria aproximadamente, aí depende da altitude que você está, da temperatura que você está, significa que seria a quantidade de ar que o compressor vai sugar para depois ele comprimir. Então, se você tem o volume de ar que você comprimido a 7 bar, a 5 bar, a 10 bar, você tem que transformar para esse valor que é bem maior do que o valor do ar comprimido. Então, se você compra quando você pega, por exemplo, um compressor, seja lá de qual fabricante, a maioria deles, inclusive o que eu já trabalhei, ele coloca a vazão que ele informa é a vazão na pressão que você está verificando. Se você pega a pressão em 5 bar e pega aquela vazão e considera para esse cálculo aqui, para dimensionar essa bomba, você vai pegar um compressor gigante desnecessariamente, porque a vazão ali é a vazão comprimida. E essa vazão normal é a vazão que o ar está aqui, né? Está no ambiente aqui e é o ar que o compressor vai coletar. Então isso é importante na hora de especificar. Inclusive nós temos, né, o curso de especificação de compressores, a gente não entra em detalhes da bomba pneumática, mas a ideia é a gente fala inclusive dessas características aqui, desse ar padrão, em comparação com, né, o ar comprimido, as características de cada um. Bom, voltando aqui então para a apresentação, o que eu tenho? Digamos que, né, eu tenha aí, como eu estava falando, então a gente tem a característica aqui de vazão, e temos a característica de pressão. Essa escala de pressão, ela vai valer tanto para a descarga, a pressão de descarga do produto, né, por isso que está discharge pressure aqui, e também vai valer para a pressão do ar. Né? Então essa escala aqui vai valer para essas duas condições. O que nós temos aqui? Essas curvas aqui escurinhas, mais escuras, essa e essa, essas curvas aqui, elas se referem justamente ao ar, ao consumo de ar. Então veja que aqui eu tenho 4, seria 4 SCFM. Aqui 8, aqui 12, né? E assim por diante. E essas outras curvas que estão inclinadinhas, e depois aqui no final elas estão arredondadas, são curvas relacionadas à pressão do ar, que a gente vai ver agora como identificar isso aqui. Então significa que, veja, 40, essa curva aqui, mais baixa, é para 40 PSI do ar. Então, pegar essa curva toda aqui, né, pegando ela aqui, seria 40 PSI. Se eu for pegar aqui o equivalente, posso ir para frente e vou pegar o equivalente em bar, que é alguma coisa aqui entre 2 e 3, aproximadamente 2,6, 2,7 ou 2,8 aqui na escala, né? Alguma coisa próximo disso aqui. Se eu for pegar essa última curva, equivalente aos 120 PSI. E se eu tenho um compressor com 150 PSI, essa bomba não vai ser feita para isso, né? Essa bomba ela não trabalha com pressões acima de 120 PSI. Então você tem que pegar, botar um redutor de pressão ou trabalhar com ar, né? Uma pressurização mais baixa. Bom, digamos então que você tem a necessidade de bombear 15 litros por minuto. Essa necessidade vem da onde? Ora, essa necessidade vem do seu processo. Então, se você tem um processo, uma máquina que precisa lá que você bombeie para dentro desse processo uma determinada quantidade de produto. Nesse caso, por exemplo, 15 litros por minuto.
Ou, né, uma outra maneira de calcular é, digamos que você queira encher uma caixa d'água. A caixa d'água tem 1000 litros. E quanto tempo você quer preencher essa caixa d'água? Eu quero 1000 litros em 10 minutos. Então você pega 1000, divide por 10, você vai ter a vazão de 100 litros por minuto. Ah, nossa, deu uma bomba muito grande, então você tem que aumentar para 20 minutos. E assim por diante. À medida que você quer que encher a caixa num tempo menor, você precisa de uma vazão maior. É assim que funciona. Bom, e agora com relação à pressão, o ΔP, né, que é essa pressão de descarga que ele está falando, digamos que seja 5 bar. Da onde vem esses 5 bar? Aí que mora o perigo. Né? A gente tem um curso de especificação de bombas centrífugas, onde a gente explica todo o processo para você especificar bombas centrífugas. Aí vem a pergunta que não quer calar. Se eu comprar o seu curso de bomba centrífuga, eu vou conseguir calcular essa bomba? Mais ou menos. Tudo que você precisa calcular para a bomba centrífuga, você também precisa calcular para a bomba pneumática. Mas a bomba pneumática tem um quezinho a mais, até um degrauzinho a mais que você precisa calcular, no caso do cálculo de perda de carga, que na bomba centrífuga não tem, pela característica da bomba pneumática. Então, tudo que você vê na bomba centrífuga, você também vê na pneumática, mas aí existe alguns detalhes específicos que o meu curso de bomba centrífuga, especificação de bomba centrífuga, não responde. Né? Então, querer comprar o meu curso lá para especificar a bomba pneumática e achar que vai ter todas as respostas, não vai ter. Vai ter a maioria das respostas, sim. Processo de cálculo de pressão, você vai ter lá. Mas vai ter um detalhezinho que por isso que eu estou desenvolvendo um curso de cálculo, né, de especificação de bombas positivas, né? E aí vai ter vários tipos de bombas positivas, entre elas as bombas pneumáticas. Mas basicamente você precisa calcular a perda de carga e mais, né, a elevação que você tem que aplicar a equação da energia no ponto da onde você está a para onde você vai, quer levar esse produto, para saber qual que é o diferencial de pressão que você precisa. É um cálculo um pouquinho mais chatinho do que simplesmente entrar no catálogo e selecionar. Né? Então, se você tem dúvida de como fazer, você deve contratar algum engenheiro mecânico ou alguém que saiba fazer esses cálculos para você. Né? E a gente até sabe fazer esse tipo de cálculo. Bom, voltando aqui então, o que eu tenho que fazer? Aqui veja que eu tenho né, as taxas de vazão, de descarga de vazão, né, ou descarga flow, ou seria a vazão mesmo, né? Aqui veja que é água. O que quer dizer isso? E se não for água, for outra coisa? Lascou, né? Não, você vai ter que fazer correções. É isso que acontece, né? E isso, como fazer as correções, eu vou deixar para um outro vídeo mais à frente, para a gente vai falar disso. Mas para chegar lá, primeiro você tem que fazer aqui e depois você faz a devida adaptação ou correção. Bom, então vamos pegar esse caso, digamos que o nosso fluido realmente seja água, e aí que você precisa bombear, então o que você vai pegar? Bom, veja que nesse gráfico eu tenho GPM e tenho LPM. GPM é galões por minuto, né? Então é uma unidade do sistema inglês, usado principalmente nos Estados Unidos hoje em dia. E aqui eu tenho o LPM, que é litros por minuto. Então, no nosso caso, litros por minuto, eu venho aqui no 15. Aí vem uma pergunta que não quer calar. E se a minha unidade não estiver em litros por minuto? Você tem que transformar, ponto, né? Para usar esse gráfico. Você vai ter que transformar. Como é que eu transformo? Ou você pega e transforma na unha, ou você fala, né, digamos que seja metro cúbicos por hora. Você vai na internet e digita lá, litros por minuto para metros cúbicos por hora. Aí vai aparecer um site lá que você consegue fazer a transformação mais facilmente. Bom, então vem aqui, né, no 15, que é equivalente a 4 galões por minuto, equivalente a 15 litros por minuto. Vou subindo e, né, cheguei no máximo que eu queria aqui. Deixa eu apagar ali o que eu desenhei aqui, que né, tá ficando bagunçado aqui, né? Bom, vou pegar aqui então a canetinha. Bom, aí eu tenho 5 bar. Então eu venho aqui no 5 e traço horizontalmente. O que aconteceu? Eu tive esse encontro aqui. Então daqui o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar traçar uma paralela a essas linhas cinzas que tem aqui e uma paralela a essas linhas mais escuras, pretas que eu tenho aqui. Então é isso que eu vou fazer. Eu venho aqui, traço uma linha paralela, aqui, chego nesse ponto, e traço uma linha paralela aqui, que chego mais ou menos aqui nesse ponto.
Bom, o que que acontece aqui, né? Daqui eu tiro, veja que está mais ou menos na metade, entre 4 e 8. Metade entre 4 e 8 é 6. Então, eu vou precisar de uma vazão de 6 SCFM. Então, qual que é a vazão que o compressor tem que ter? Você tem que pegar essa vazão aqui, de 6 CFM, e transformar para a vazão comprimida. E como que eu transformo isso? Aí tem um macete, né? Tem o comprimida. Então, aí tem o processo de transformação. Aí, no compressor vai ser uma vazão menor do que essa aqui, né? Existe como calcular, a gente explica isso em alguns vídeos, ou lá no curso lá de especificação de compressores que eu comentei. Bom, então essa característica aqui é a vazão que eu preciso do que o compressor seja capaz de trabalhar. E qual pressão que eu tenho que trabalhar nesse de ar comprimido para que ele consiga, para que essa bomba, aqui é um modelo, né, um modelo qualquer que eu peguei, né, não vou falar qual é o modelo, é um modelo qualquer que eu peguei, que vazão, que pressão que essa bomba tem que ter? Ela vai ter que ter por volta aqui dos 90 psi. 90 PSI, se eu fosse puxar aqui em bar, né, seria alguma coisa em torno de 6,2 bar, aproximadamente aqui. Então esse gráfico, ele é extremamente importante, porque se você quiser, né, saber se a bomba vai fazer o que ela se propõe a fazer, através desse gráfico você consegue responder. Né? Estou apagando aqui que eu vou usar aqui para fazer uma outra brincadeira aqui. Bom, digamos que... Vou só botar minha canetinha aqui. Digamos que você tem a necessidade... Então, veja aqui, né? Então, voltando, vamos recapitular aqui. Vou até escrever aqui. Aqui não tem. Tá. Então, o que, que eu vou precisar aqui? Né? Para esse caso de vazão de 15 litros por minuto e um ΔP de 5, para a água, eu vou precisar de uma pressão de ar de 90 PSI, e vou precisar de uma vazão de ar de 6 SCFM. Não sei o que é SCFM. Bom, aí você tem que fazer uma pesquisa, identificar e como que você chega na vazão que o seu compressor precisa. Então, essa aqui é a vazão de ar aspirada, não é a vazão pressurizada na pressão de trabalho do compressor. Bom, agora digamos, vou até mudar de cor aqui, que você tenha a necessidade, ao invés de 15, digamos que você precise de 45 litros por minuto. Na pressão de 5 bar mesmo. Então, se você vier aqui no 45, seria aqui mais à frente, e vier no 5, continuando aqui no 5 bar, é claro que eu estou escolhendo um número bem grande só para destacar mesmo, né? Então, o que, que aconteceu? Ele saiu nesse ponto aqui, ó. Significa que esta bomba, ela não faz isso. Não adianta eu querer usar essa bomba para fazer 45 litros por minuto a 5 bar. Ela não vai fazer. Não adianta. Por quê? Porque o ponto de operação da bomba saiu fora das curvas. Né? Essa bomba trabalha no máximo a 120 PSI, que é essa curva aqui. Ó. Essa curva aqui é 120 PSI. Se você está acima dela, significa que você teria que trabalhar na bomba com uma pressão maior, e ela não é feita para isso. Ela tem um limite lá de trabalho, que é justamente o 120. Né? Então, se você tentar usar, além de você danificar a bomba, ela não vai fazer o que você quer fazer. Ela vai, né, no 120, ela vai vir aqui, ó. Então significa que essa bomba vai fazer, ela vai trabalhar, se você quiser o 45 litros por minuto, ela vai trabalhar aqui na casa dos 50 PSI, que é algo em torno de 3 bar e meio. Então, se a sua necessidade é de que a bomba trabalhe a 5 bar, não adianta querer usar essa bomba. Você tem que usar uma outra bomba. Então você tem que pegar o gráfico da bomba de um outro modelo e verificar
porque se, né, aquela bomba vai trabalhar, vai ter condição de trabalhar naquilo que você quer fazer. Então, para isso, você tem que fornecer, como eu disse, a pressão do ar necessária e tem que fornecer a vazão necessária, senão não vai fazer. E isso é uma causa de falha, que o pessoal às vezes, né, reclama, a bomba não está fazendo o que eu quero. Você vai ver, não está fazendo, por quê? Não está fazendo porque ele não tem as condições do ar comprimido necessárias para que a bomba opere, ou ele está usando uma bomba pequena para uma aplicação muito grande. Aí a pergunta que não quer calar, né, que eu fiz agora há pouco é se eu falei disso, tudo que eu falei é para água. E se for outro produto? Você tem que fazer a correção de viscosidade e eu vou deixar isso para fazer no próximo vídeo. E agora eu quero saber de você o que você achou desse vídeo. Se gostou, compartilha, dê um joinha e deixe nos comentários aí sugestões de temas. Beleza, pessoal? Um abraço e a gente se vê no próximo.